Amigos, em maior ou em menor escala, a maioria dos habitantes da Terra deseja um mundo melhor. Contudo, no coração do crente, Deus colocou a esperança de uma nova terra e também de um novo céu. Os cristãos sonham com algo melhor, no qual não haverá vestígios do pecado e nenhum traço da sociedade corrupta que existe nesses nossos dias, neste nosso planeta. Contudo, os habitantes deste mundo sonham com uma terra melhor, mas regada abundantemente com toda a concupiscência que há no mundo, para então poderem satisfazer os prazeres da carne. A maioria dos habitantes deste mundo, meus irmãos, não deseja uma nova ordem de coisas em que todos sejam então regidos por aquela lei, a qual é santa, perfeita, justa e boa. Mas tão somente eles desejam prosseguir com os seus sonhos, os seus objetivos, os seus lazeres e também as suas imoralidades. Contudo, sem a poluição, sem a violência, sem o furto, sem a fome e sem algumas outras consequências do pecado, as quais são ruins para eles. Mas, independentemente dos cristãos e dos não cristãos estarem com seus olhos direcionados para lugares e ambientes diferentes, ambos desejam ter um mundo melhor. O sonho de se viver em uma sociedade plena não está restringida somente aos cristãos, meus amigos, mas os não cristãos, os mundanos, os governantes, os ateus, os agnósticos também sonham com um planeta cercado de paz e de algum tipo de igualdade. Veja, após o fim da Primeira Guerra Mundial, foi então formada a Liga das Nações, a qual tinha como objetivo impedir as guerras e também assegurar a paz a partir de ações diplomáticas, de diálogos e também de negociações para solucionar todos os litígios internacionais. Contudo, o sonho de uma nova era de paz a partir desta organização falhou. 63 países estavam envolvidos com a formação da Liga das Nações, mas a principal nação, os Estados Unidos da América do Norte, o qual é descrito em Apocalipse capítulo 13 como sendo o grande impositor de uma nova ordem mundial, este país, essa nação, não participou deste grandioso projeto. Então, em 1º de setembro de 1939, iniciou-se a Segunda Guerra Mundial. E após o ataque de Pearl Harbor, os Estados Unidos entraram de cabeça nessa guerra. E após o final da mesma, em 1945, ao se unirem as nações a fim de estabelecerem a ONU, a Organização das Nações Unidas, desta vez a segunda besta aceitou participar desta organização, a qual tem como objetivo estabelecer uma nova ordem mundial. Veja, embora esse termo, nova ordem mundial, soe como algo relacionado com a teoria da conspiração, na verdade, há muito tempo a nota de $1 já clamava que esse objetivo existia no coração do governo norte-americano. Amigos, nós sabemos que o governo norte-americano sempre foi envolvido com a maçonaria. Veja, logo após a Guerra da Independência norte-americana, George Washington foi então nomeado presidente. E a cerimônia de posse foi marcadamente maçônica. O juramento foi então dirigido por Robert Livingston, que era grão-mestre da loja de Nova York. E a cerimônia foi dirigida pelo maçom general Jacob Morton. E o candidato, George Washington, foi então acompanhado pelo general Morgan Lewis, que também era maçom. E o Washington jurou a Constituição sobre a Bíblia da loja número 1 de São João, em Nova York. Bom, em Apocalipse, capítulos 13 e 17, fica muito claro que o estabelecimento de uma nova ordem mundial tem como objetivo estabelecer não apenas o Papa, mas também o próprio Satanás como líder de todas as nações que estarão então coligadas naquele tempo, no tempo do fim. E lemos no Espírito de Profecia que através das sociedades secretas este intuito será enfim alcançado. Diz o Espírito de Profecia:
um poder de baixo está operando a fim de promover as últimas grandes cenas do drama. Satanás, vindo como Cristo e operando com todo o engano da injustiça naqueles que se ligam em sociedades secretas. Isso está em Eventos Finais na página 162. Irmãos, a nova ordem mundial, profetizada pelas trevas na nota de $1, não se trata de uma teoria da conspiração, mas sim, ela fala de uma conspiração a qual não é teoria, mas um plano. Um plano o qual nasceu na mente de Satanás e que Deus, há muito tempo, em miniatura, já havia revelado no livro do Apocalipse essa conspiração, a qual, por intermédio das sociedades secretas, não somente a nova ordem mundial será estabelecida, mas o campo mundial será, e na verdade já está sendo preparado para receber com alegria esse satânico governo. Veja, meus irmãos, a questão espiritual está completamente envolvida com a nova ordem. Embora a ONU seja exteriormente uma organização governamental, a qual busca meios para estabelecer este novo governo mundial de maneira não explícita, a ONU também é uma organização religiosa. Nós vemos que Alice Bailey teve grande influência no estabelecimento da ONU. E existe na sede das Nações Unidas uma sala de meditação, meus amigos. E no centro dessa sala existe um bloco retangular pesando 6,5 toneladas de puro ferro polido. E existe sobre esta obra um holofote iluminando, o qual representa então a luz do céu de encontro com a terra. E esse altar é chamado do altar do Deus de todos. E nesta sala da ONU também existem guardiões. Guardiões da Lucifer Trust, que é uma organização a qual Alice Bailey é cofundadora com Foster Bailey. Bom, a ONU também está diretamente ligada com Roma. Veja que Robert Miller, que foi secretário adjunto por mais de 40 anos na ONU, ele acreditava na unidade espiritual universal, a qual ocorreria após um Papa católico estar sob a liderança de todo mundo. Veja, em Apocalipse, no capítulo 13, nós podemos ver um cenário político-religioso no tempo do fim, o qual apresenta então duas potências. A maior potência religiosa, Roma, e a maior potência militar de todo o mundo, os Estados Unidos. A primeira parte de Apocalipse 13, amigos, ela fala da besta que sobe do mar, Roma papal. E ali é descrito que esta besta sofreria então uma ferida mortal, a qual sabemos que foi então desferida em 1798 ao ser o Papa preso pelo general Berthier do exército de Napoleão. E em 1798 até 1929, aparentemente a ferida a qual Roma havia recebido a levaria definitivamente à morte. Contudo, diz a profecia que esta ferida ela foi curada, pois no decreto de Latrão, o qual foi assinado em 1929 por Mussolini, estava então se iniciando o processo de cicatrização dessa ferida. E hoje podemos ver que a mesma está quase que completamente curada, pois o mundo inteiro já tem se curvado ante o Vaticano. Já na segunda parte de Apocalipse 13, vemos então a besta a qual sobe da terra, que são os Estados Unidos da América do Norte. Pois diferente de Roma, meus amigos, que é a besta a qual sobe do mar, ou seja, a besta que vem a partir de povos, línguas, nações e multidões, conforme está escrito em Apocalipse no capítulo 17, versículo 15, já a nação norte-americana, ela vem da onde? Da terra, a qual é o oposto de multidões. Pois em 1620 estavam chegando então os primeiros peregrinos no Novo Mundo, fugindo da grande perseguição aos cristãos, a qual ocorreu na Europa no período da Idade Média. E embora fundado sobre a plataforma da liberdade religiosa, assim como da democracia, este país, os Estados Unidos, o qual foi grandemente abençoado por Deus e que por causa dos seus fundadores tinha uma aparência de cordeiro, pois eram cristãos, a profecia nos diz que mesmo viria a falar como dragão, pois sendo primeiramente Satanás o dragão,
E também tendo Roma imperial, os seus escudos com símbolo deste animal mitológico, o qual representa Satanás, também os Estados Unidos farão uma imagem ao poder tirano de Roma. E da mesma forma, da mesma maneira, a qual Roma foi dirigida e impulsionada pelo dragão para restringir a liberdade de consciência, também a nação norte-americana restringirá essa liberdade, conforme vemos no capítulo 13 do Apocalipse, pois ali nos é dito que esta nação fará com que certa marca seja posta na mão ou na testa de todos os seres humanos, para que estes não possam comprar e nem vender, a não ser que possuam esta marca, a qual leva o nome da besta e também o número do seu nome. Bom, sendo Deus o Senhor do sábado e tendo no quarto mandamento o seu nome, o Senhor, Roma, por sua vez, tem a sua autoridade no domingo, pois foi o dragão o qual entregou tanto o seu poder como o seu trono para Roma, como vemos em Apocalipse 13. O dragão, amigos, é Satanás, e Satanás, em muitas culturas pagãs, sempre se apresentou como Deus Sol, o qual era o deus principal dos romanos. Portanto, o nome de Roma, a qual tem como cabeça o próprio dragão, que é o Deus Sol, o seu nome está no domingo do primeiro dia da semana, o Sunday, o dia do sol. E o número do seu nome, que é o 666, pelo fato de que este é um governo com autoridade e também princípios não divinos, mas humanos. E sendo o homem criado no sexto dia, o número 6 vem a ser o número do homem. E como os antigos cabalistas criam que algo repetido 3 vezes é eternizado, assim também o 666 representa a eternização do governo do homem. Amigos, em 1940 foi publicado um livro pelo Fundo Carnegie para a Paz Mundial, o qual era intitulado Nova Ordem Mundial. Livro no qual o mundo estava dividido em 10 regiões geopolíticas. E em 1942 foi então publicado um mapa, o qual continha essas 10 divisões. Porém, nós vemos que existe um certo mistério neste mapa, pois ali aparece a nação de Israel, meus irmãos. Contudo, a nação de Israel ainda não existia em 1942, porque ela só foi criada em 1948. E isto também é mais uma evidência, além da Bíblia, é claro, e também do Espírito de Profecia, que na verdade existe uma conspiração, e não apenas uma teoria da conspiração. Contudo, como cristãos, nós não devemos basear-nos somente em dados humanos, mas a nossa base, ela deve ser as Sagradas Escrituras. E na Palavra de Deus, no capítulo 17 do livro do Apocalipse, temos então grandes indícios que não apenas na Idade Média, amigos, mas também nos últimos dias, antes que Cristo volte a esta terra, verdadeiramente o mundo todo estará subdividido em 10 supernações, sendo as 10 nações da Europa, no tempo da Idade Média, apenas uma espécie de ilustração do que viria a acontecer nos últimos dias. Está escrito? Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam o seu reino, mas que por 1 hora receberão autoridade como reis, juntamente com a besta. Isso está em Apocalipse 17, versículo 12. Irmãos, sabemos que estas palavras do anjo foram dadas a João antes de existirem as 10 nações da Europa, as quais também estão descritas no capítulo 7 do livro do profeta Daniel. Contudo, nesse versículo que eu acabei de citar, nós vemos algumas dessemelhanças com as 10 nações que existiam na Idade Média. Pois compreendemos que esta 1 hora representa um período muito curto, no qual essas 10 nações governarão juntamente com Roma. Se então interpretamos essa 1 hora de forma profética, isso seria o equivalente a 15 dias. Mas ainda que não a interpretemos de forma profética, isso também significa um período muito rápido. Pois em Apocalipse, no capítulo 18,
vemos que este termo, ele também aparece na queda de Babilônia. E este período de 1 hora, em Apocalipse 18, nos remete ao tempo do fechamento da porta da graça. Ou seja, o termo 1 hora no livro do Apocalipse significa realmente algo muito curto, algo muito rápido, independentemente de ser interpretado como tempo profético, que é 15 dias, ou não sendo interpretado como tempo profético. Ainda assim, é algo muito rápido. Pois, após o fechamento da porta da graça, haverá um curto período entre as pragas e a volta do Senhor Jesus. E o anjo então continua a dizer ao profeta João: eles têm um único propósito e darão seu poder e a sua autoridade à besta. Apocalipse 17, versículo 13. Aqui está então mais uma dessemelhança com os 10 reinos da Idade Média. Pois aqueles, como está descrito em Daniel no capítulo 7, nem todos tinham o mesmo intento. E por conta disso, ao levantar-se o poder papal, 3 desses reinos foram subvertidos. Contudo, estes 10 reinos, os quais aparecem em Apocalipse capítulo 17, todos eles possuem um mesmo desígnio. E eles entregam o seu poder e também a sua autoridade para a besta. Na verdade, esses 10 reinos precisam estar apontando para o tempo do fim. Pois vemos que, no final, eles se unirão com o próprio Satanás quando esse aparecer como Cristo. E então eles vão descartar a igreja romana, como está escrito: a besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. E eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e destruirão ela no fogo. Apocalipse 17, versículo 16. Nesse texto, amigos, nós vemos então a transição da liderança na nova ordem mundial. Agora, o dragão, Satanás, o qual havia dado o seu poder e também o seu trono para a besta que sobe do mar, toma-o de volta para se manifestar como falso Cristo, o qual também é descrito nesse versículo como uma besta. E então, retomando o seu poder e assumindo a liderança dessas 10 potências mundiais, ele se volta contra a prostituta, ou seja, contra a igreja romana, a fim de então estabelecer por algum tempo uma só religião universal. E este é então o intuito satânico na nova ordem mundial: estabelecer um novo governo para que no fim o próprio Satanás possa reinar sobre ele. E estando ele reinando sobre todo o planeta, o seu último ato no grande conflito é a guerra do Armagedon. Está escrito: e guerrearão contra o Cordeiro, ou seja, contra Satanás e os 10 reis. Mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor do Senhor e o Rei dos reis, e vencerão os que estiverem com ele, os chamados escolhidos e fiéis. Apocalipse 17, versículo 14. Meus amigos, aquilo que Satanás intentou na construção da Torre de Babel, mas não teve sucesso, ele está agora mesmo trabalhando diligentemente através das Nações Unidas, através de Roma, através dos Estados Unidos e através das sociedades secretas para conseguir o seu objetivo. E a profecia nos mostra que dessa vez ele realmente conseguirá reunir o mundo todo em um único sistema político-religioso. E quando isto ocorrer, a profecia diz que ele impelirá os 10 reis, ou seja, as 10 nações, as quais serão o mundo inteiro, para guerrearem contra o Cordeiro na pessoa dos seus eleitos e fiéis, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e que têm a fé de Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Bom, mas será justamente nesse tempo da aplicação deste decreto de morte que o Senhor dá verdadeiramente ordem, nova ordem mundial, a qual ocorrerá após o milênio. Este Senhor intervirá para salvar o seu povo, diz o Espírito de profecia. Aproximando-se o tempo indicado no decreto,
o povo conspirará para desarraigar a odiada seita. Resolver-se-á dar em uma única noite um golpe decisivo, o qual fará silenciar por completo a voz de dissentimento e de reprovação. O povo de Deus, alguns nas celas das prisões, outros escondidos nos retiros solitários das florestas e também das montanhas, pleiteiam ainda a proteção divina, enquanto por toda a parte grupos de homens armados instigados pelas hostes de anjos maus se estão preparando para a obra de morte. Então, na hora de maior aperto, que o Deus de Israel intervirá para o livramento dos seus escolhidos. Com brados de triunfo, zombaria e imprecaução, multidões de homens maus estão prestes a cair sobre a Persa, quando eis um denso negror, mais intenso do que as trevas da noite, cai sobre a terra. Então, o arco-íris, resplandecendo com a glória do trono de Deus, atravessa os céus e aparece cercando cada um dos grupos em oração. É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo. O Grande Conflito, páginas 635 até 637. Amigos, nós estamos a um passo da implementação da nova ordem mundial. E a pergunta que eu deixo nessa pequena palestra é: estamos nós preparados? Bom, que cada um de nós busque incessantemente a presença do Espírito Santo, a fim de enfrentarmos esse último e grande conflito entre a verdade e o erro. Bom, ficamos então por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.